Eu sou Suzy Gomes Antunes, eu tenho 36 anos e sou estudante aqui, sou estudante no mestrado. Como estava a sua realidade lá no Brasil, antes de você decidir ir para o Canadá? Então, no Brasil, antes de eu vir para cá, eu era professora de francês, eu trabalhava na Aliança Francesa, em Goiânia, e eu tinha me formado em letras francês antes, então eu comecei a trabalhar, e durante o tempo que eu trabalhava, eu fiz uma outra graduação, que foi em turismo. Então, eu estudei turismo, e quando eu terminei a graduação, mais ou menos, e ao mesmo tempo eu fiz uma pós em turismo, então eu estava tentando mudar de carreira, assim, um pouco, mas é muito difícil, né, no Brasil, eu mudar para o turismo, que era uma área não muito valorizada, assim, para você começar. Eu ia começar como recepcionista de hotel, então não ia rolar. E aí chegou um ponto que eu vi esse mestrado aqui no Canadá e me interessei, né, nessa época que eu ainda era professora e tudo. E, enfim, aí a gente decidiu parar um tempo, então eu já estava casada, né, com meu marido, não tinha filhos. E resolvi, naquele momento também eu achava muito complicado ter filho, porque era muita, assim, eu trabalhava muito, trabalhava a semana inteira, sábado, começava domingo preparar a aula, então assim, eu estava sempre trabalhando, era bem pouco tempo, e a gente já estava casada há quase 3 anos, e aí foi quando a gente decidiu vir para cá, daí eu me apliquei para o mestrado, quando fui aprovada, a gente fez todo o processo, e a gente veio para cá no final de 2016, né? Chegou aqui no dia 30 de dezembro, no meio do inverno, depois de uma tempestade de neve, assim, tinha nevado o dia 15 centímetros, chegamos no meio da madrugada, e foi bem, assim, impactante a chegada, né? Certo. Então, você foi para o Canadá no inverno, já teve aquele choque. Total. Porque a gente chegou, não tinha muita roupa, sabe? Como foi a adaptação? Então, porque eu tinha morado na França, então eu tinha, assim, lá eu tinha passado por inverno, eu morei, né, entre 2008 e 2009, eu fiz jeune fille au pair, que eles chamam, né? A gente tem muito au pair também nos Estados Unidos. Então, eu morei com uma família francesa e cuidava das crianças, ajudava naquele cotidiano. E era perto, a cidade era Annecy, fala perto de Genebra. Então, é uma região já perto dos Alpes, nevava, né? Não é toda a França que neva sempre. Então, eu tinha um casaco mais ou menos, eu cheguei com esse casaco. E aí, o meu marido, o Diogo, a gente tinha viajado um tempo na América Latina, e aí ele comprou um casacão, assim, lá na Bolívia, e ele veio com esse casacão, daí a gente colocava muita roupa. Então, a gente chegou aqui às 4, a gente chegou na casa que a gente ia ficar, né, que a gente meio que pegou um Airbnb, mas com uma brasileira, direto do Brasil. Era um cômodo, era um apartamento de um cômodo, e ela deixou a chave com o brasileiro que ia buscar a gente no aeroporto, e aí a gente chegou lá às 4 da manhã, e nem consegui, foi um rolo para abrir a porta, foi bem difícil, porque a gente não sabia como que funcionava, porque não tinha ninguém para explicar nada, né, mas a gente conseguiu entrar e tal, e aí no outro dia cedo a gente conversava com um brasileiro aqui, a gente saiu direto, assim, tipo, tava 3 minutos no metrô, então tava frio, a gente saiu direto, entrou no metrô e fomos num desses shoppings que você chega pelo metrô, você não tem que andar na rua. E foi procurar casaco. Só que a gente chegou no dia, então a gente chegou depois do Natal, e geralmente as liquidações aqui são depois do Natal, então a gente ficou 2 dias comprando coisas. Mas, assim, foi bem tranquilo, porque eu tinha pesquisado muita coisa sobre frio, o que eu tinha que comprar, exatamente qual bota, qual casaco. Então, a gente comprou uma bota, um casaco, é a bota e o casaco que eu tenho até hoje. Na verdade, eu troquei só de bota, porque era muito grande, eu vi que eu não precisava daquilo tudo. Mas, assim, foi um choque, mas não foi. A gente estava leve, não tinha muita coisa para fazer, não tinha trabalho ainda. Então, foi fácil, assim, se adaptar. Eu não achei que foi muito difícil a adaptação. E quando o seu filho surgiu? Então, eu cheguei, né? A gente chegou né, como eu falei, em dezembro, e comecei o mestrado de novo. Aí comecei o mestrado, tal, e meio que eu tinha verificado, porque aqui a gente não tem direito à saúde pública aqui no Canadá. Aqui no Canadá, não, aqui no Quebec. É bom especificar muito bem, porque as pessoas pensam assim, eu vejo muita blogueira, muita gente do Instagram, que tem muitos seguidores,
falando que, no Canadá a saúde é pública, todo mundo tem direito, se você chegar aqui você já começa a usar. Não é assim, então tem que saber muito bem, porque a saúde aqui é provincial. Cada província que oferece a saúde. Então, é a província que vai determinar quem é elegível à saúde. E o Quebec, eu não vou falar no geral, mas acho que é uma das únicas províncias que quem é estudante não tem direito. Então, eu tinha um seguro-saúde pela universidade, porque eu sou estudante estrangeiro, então tem como um seguro coletivo, mas eu pago por isso, que me dava, então eu tinha verificado isso. Eu não sei, assim, se eu vim, eu não vou falar assim, eu vim com ideia de ter filho. Não foi, com certeza não foi pensar em fazer um mestrado e ter um filho durante um mestrado, que seria uma coisa surreal de pensar. Mas, assim, acabou acontecendo, eu me engravidei, porque eu já não estava tomando nada, assim, há muito tempo, e aconteceu que eu me engravidei. Então, assim, eu tinha acabado de começar, foi por volta de fim de outubro, novembro eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Eu sabia, mas eu tinha me assegurado que o meu seguro cobriria o parto, né? Cobriria todo o meu pré-natal e tal, porque eu sabia que, a princípio, eu sabia que eu não teria direito à saúde. Então, não sei, assim, eu acho que a gente chegou numa... Eu falava, no Brasil, quando eu pensava em ter filho, eu falava, cara, não tá na hora, porque eu não tenho tempo, a gente trabalha muito, né? A situação financeira não é das melhores, mesmo a gente trabalhando muito. Como que vai ser um filho, o impacto de um filho? E aqui eu me senti leve, assim, tranquila para ter filho, não sei. E aí eu acho que eu deixei acontecer, sabe? Quando eu vi, eu estava grávida, fazendo mestrado. E aí, no caso, foi bem no início, né, do mestrado, na verdade, porque quando eu recomecei em setembro, estava recomeçando o mestrado, então foi bem no início, né? Meu filho nasceu em julho de 2018, então eu tinha estudado 2 trimestres, né? Porque são trimestres. Então tem trimestre de outono, inverno, verão, mas nem todo mundo estuda no verão. Então é isso, assim, meio que surgiu. Eu senti uma leveza de ter, e eu acho que eu deixei as coisas acontecerem, sem tanta pressão, sabe? Então, quando você recebeu a notícia realmente que você estava grávida, então foi tranquilo para você? Foi, de receber a notícia que eu estava grávida, foi bem tranquilo. O que não foi tranquilo foi o que veio depois da notícia. Porque foi assim, tranquilo. Eu vi que podia estar grávida, daí eu fiz o teste, assim, eu só fiquei assim, não acreditando, porque tipo, qualquer mulher, que é a primeira vez que você vê que você tá grávida, assim, é uma coisa tão nova que você fica assim, nossa, isso é verdade? Isso tá acontecendo? Mas foi bem tranquilo, nem para mim, nem para meu marido, a gente não ficou assim desesperados. Não, tá, estamos grávidos e vamos lá, né? Vamos ver agora o que vem depois, como que vai ser o processo, né? Isso realmente pegou. E por que pegou? Então, primeiro porque o que aconteceu foi que, primeira coisa, eu fui olhar questão pré-natal. Aí liguei, isso era 10 de novembro, eu soube. Eu vi uma brasileira que fazia vlog e comecei a ver onde que ela tinha ido consultar, quando ela ficou sabendo que estava grávida. Liguei na clínica, aí a primeira coisa quando foi sua última menstruação? Aí você fala, e fala, não, então, a primeira consulta é lá pela 10ª semana. Então, tipo, oi? 10 semanas? Como assim? Lá pela 10ª semana a gente não marca. Primeiro eu fui no meu plano de saúde, eles me deram uma folha com várias pessoas, mas não era no hospital que eu vi essa menina do blog falando. E como o hospital era mais perto da minha casa, eu resolvi ligar na clínica que ela tinha falado. Então, a primeira coisa, eles falaram para eu ir lá pessoalmente. Aí eu fui, aí tentei marcar a consulta. Aí quando eu marquei a consulta, não, aí tá, aí como era final do ano ainda, as 10ª semana ia dar, tipo, era recesso dos médicos. Então, minha primeira consulta, depois eu saber que estava grávida em 10 de novembro, foi dia 3 de janeiro. Primeira consulta. Até 3 de janeiro, eu não sabia se eu continuava grávida. Uau. Então, foi assim, sabe, assim, foi o que eu faço, o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer. Faz parte, assim, da metodologia deles? Assim, qualquer cidadão espera mais de um mês para poder ter a primeira consulta? Praticamente 3 meses quase, né? Quase o primeiro trimestre inteiro é feito, você passa sem saber que você, assim, quase todo o primeiro trimestre, né? Porque 12 semanas daria quase 3 meses, né? No mês. Entendendo? Então, assim, é desse jeito.
Então, para as brasileiras, isso é a gente fica assim, porque assim que você sabe que você está grávida, você já marca com o seu ginecologista, você faz um teste. Assim, é o que me falaram, porque eu nunca fiquei grávida no Brasil também. Não tinha como comparar. Geralmente você faz o seu teste, você já faz um teste de sangue para ver se está grávida mesmo, né? Já testa aí, já faz um ultrassom. Aqui não. Uma pergunta, porque eu não tive o tal do teste de sangue para saber que eu estava grávida. É só na urina aqui. Aí também. A gente não, eu não fiz. Assim, na verdade, a médica, quando eu fui no dia 3 de janeiro, que eu não escolho a médica, você vai lá e eles falam, você vai com a tal médica, e eu, tá, beleza. A minha médica estava grávida, inclusive, então, quer dizer, ela não estaria comigo até o final, e não entendi por que eu peguei essa médica. E aí tinha a questão do meu plano. A mulher, como era meu plano, e não era pela saúde pública daqui, ela falou, você precisa de uma carta do seu plano falando que eles cobrem até, acho que $10.000 do parto. Então, eu tinha que ter uma carta do meu plano falando, olha, para eu começar um pré-natal, eu tinha que chegar lá com a carta, olha, meu plano cobre até $10.000. Senão, eles não teriam topado me pegar para começar o pré-natal. Aí eu teria que achar outro lugar que aceitasse. Assim, eu não sei como seria o processo, eu tive outras amigas que vieram com outros planos de saúde, na verdade não é plano de saúde, né? Seguro viagem. E muitas tiveram que pagar o parto. Muitas. Até que estavam estudando. Umas que às vezes o marido veio estudar e ela veio trabalhar. Então, ela não tinha esse seguro saúde que eu tinha da universidade, não cobriu. Outras estavam estudando, mas o seguro que a escola, o college, que oferecia, não cobria o parto. Não cobria. Então, elas tiveram que pagar privado. Assim, tudo no particular. Então, aí tem médicos, às vezes, fazem um pacote, assim, com o hospital, eles criam, porque você tem que pagar o médico e o hospital, são duas coisas separadas. Então, tem alguns médicos que fazem tipo, pacote pré-natal, então pode sair entre 6.000, 10.000, 12.000, se for um parto vaginal, assim, digamos, né? Se for um parto cesárea, aí já é outros 500. Então, aí você conseguiu, fez o pré-natal e deu tudo certo durante o decorrer da gravidez? Não, teve alguns problemas. Na verdade, quando eu fiz a morfológica, eu estava com pouco líquido. Não, quer dizer, deu um problema na criança, assim, tipo, deu uma questão de formação do rim, que aí teria que repetir, porque aqui a gente tem só duas, fala, geralmente no máximo duas ou uma só um só ultrassom. E aí quando eu fiz o morfológico, é por volta de 20 semanas, aí acusou algumas coisas, aí eles remarcam. Se dá algum probleminha, aí eles remarcam o ultrassom. E aí quando eu refiz o ultrassom com 28 semanas, aí ele tava com um pouco líquido, o Tomás ficou sempre sentado, ele nunca virou. Aqui eles tentam tudo para que o parto seja realmente vaginal, né? Não seja parto cesárea. Então, geralmente, os médicos vão fazer o possível para que seja. Até por isso que eu escolhi esse hospital, porque eu ouvi falar que era um hospital que tinha menos violência obstétrica que as outras. E aí como foi? Aí eu voltei, e aí ele nunca virou, então eu continuei com pouco líquido, então eu acabei, quando acontece isso, a gente fica sendo acompanhada de mais perto no hospital. Então eu ia, às vezes, cada 2 semanas no hospital, às vezes cada semana no hospital, e cada vez que eu ia fazer o ultrassom. Então, isso foi muito bom. Meu plano pagou todos os ultrassons. Não tive problema com isso. Fiquei até amiga do contador, porque toda vez antes de eu ir para qualquer consulta ou qualquer exame, eu tinha que passar no contador do hospital, esperar que ele pegasse os dados, né, aprovasse, e aí eu podia fazer o exame, né? E aí, às vezes, eu pagava o médico, ainda tinha que levar dinheiro para pagar o médico. Aí, depois eu pedia reembolso, mas meu plano cobriu tudo, assim, foi tranquilo dessa parte, né? Mas aí foi isso, aí tive essa questão, no final das contas, eu estava no lugar que eu podia ter um parto normal, assim, normal, que eu sempre pensei, sempre quis, que eu tinha morria de medo de cirurgia, mas no final das contas eu tive uma cesárea marcada, com data marcada, porque além do Tomás estar sentado, ele estava eu estava com pouco líquido e a médica ficou um pouco com medo de esperar e falou, vamos e tal. Mas foi isso, aí a gente marcou e o Tomás nasceu dia 6 de julho, né, com a cesárea marcadinha, 6 de julho, semanas? com 38 semanas. Então, na quarta-feira eu completei 38 semanas, ele nasceu numa sexta-feira. Aí ela
parto foi tudo tranquilo. Foi bem tranquilo, foi bem rapidinho, assim, o hospital foi incrível, foi bem, assim, fui muito bem tratada. E aqui a gente fica 3 dias no hospital, fiquei 3 dias inteiros no hospital depois do parto. E foi bem, e fiz com a minha médica, porque aqui também não tem isso, né? Não é porque você faz um pré-natal com uma médica que vai ser ela que vai estar no seu parto, é uma equipe do hospital que está lá. Então, no dia do parto, aí é a pessoa que estiver lá que vai fazer seu parto. Mas é como era cesárea, era marcada, e a minha médica marcou, falou, vou fazer no horário que eu tô lá, que aí você faz comigo, vou fazer o possível para que o seu segundo filho seja por parto normal, né? Tipo assim, para que tipo, a cirurgia seja menos intrusiva possível, mas foi bem tranquilo, assim, não teve nenhum problema nas sequências. Ótimo. E aí depois que vem, né? Cuidar de um recém-nascido em É, outro país, sem suporte é, da família, como foi isso? na verdade, sim, teve suporte da família, porque aconteceu. Esse foi o grande problema. Quando eu estava com um pouco líquido, a médica que estava dando um probleminha, quando eu fiz a minha primeira foi muito tarde, então eles deram que eu estava com 15 semanas já quando eu fiz a outra. Então mudou a data do parto, né? Antes era 18 de julho, a previsão passou para dia 11, uma semana a menos. E estava dando tudo errado. E a médica queria tirar ele antes. E minha mãe não tinha chegado, porque minha mãe tinha marcado para chegar aqui dia 4 de julho. Ela tinha comprado passagem. E meu irmão ia vir. Meu irmão saiu, ficou 2 meses aqui só para vir acompanhar minha mãe, porque ela não tinha coragem de deixar minha mãe vir sozinha. E a minha mãe chegou e me viu, tipo, 1 dia e meio grávida. Ainda bem que deu certo, daí ela chegou. Mas eu tive a minha mãe aqui, assim, nesse primeiro tempo. Eu tive ela aqui, ela ficou aqui comigo por 4 meses, né? E me ajudou, assim, bastante. Mas, assim, teve outras coisas que essa questão da saúde que foram bem intensas, que foi quando eu descobri que meu filho não seria coberto pelo seguro-saúde daqui, mesmo nascendo aqui, mesmo sendo canadense, ele não seria coberto pela saúde. Então, qualquer coisa que meu filho nascesse, qualquer problema que ele tivesse no hospital, que ele nascesse, como outras crianças nascem, tipo, uma cirurgia, eu teria que pagar tudo no particular. Tudo. Não tinha nada. Então, assim, foi uma tensão imensa de quando a médica falou, vai ter que nascer, eu queria até tentar pélvico, né? Mas era um risco muito grande para o bebê. E ela falou, vamos nascer, vamos ver o que vai dar. Então, foi isso que pegou, assim. Acho que foi isso o grande impacto que eu tive de início de ter um filho fora do Brasil. Foi de saber que ele não seria coberto. E quando eu procurei todos os seguros, eu podia querer pagar o dinheiro que eu quisesse. Ninguém aceitava uma criança antes de 15 dias de vida. Não se faz seguro-saúde com criança antes de 15 dias de vida. E o mestrado, você teve que entrar com licença maternidade? Sim, aí eu entrei já para o verão, antes de eu ter neném, porque quando você é estudante estrangeiro, acho que como a gente paga caro, eles pedem para a gente estudar no verão. A gente é obrigado a estudar no verão, que é um trimestre que dura maio e junho, verão, não é bem verão, mas que quem é estudante estrangeiro não tem como ficar sem estudar, tem que ter uma justificativa. Os estudantes daqui geralmente não estudam, não pagam nessa época, não estudam, vão trabalhar, vão viajar, enfim. E aí eu tive que tirar licença. Eu tirei licença. A minha intenção era voltar a estudar em agosto, mas eu tinha, como estudante estrangeiro, eu tinha que fazer três matérias. Eu falei, não tem condições de fazer 3 matérias. Em agosto, não, em setembro, né? Aí eu pedi outra licença para o verão, para o outono, e fiquei também sem estudar no inverno, que foi no outro. Então, eu tirei praticamente 1 ano de licença do mestrado. E como tem sido, como foi depois com a ida com a volta da sua mãe ao Brasil, continuar Então, assim, com mãe mesmo, que é você 24 horas? foi aquela coisa, parece que ficou mais tarde. Sabe acho que aquela, como que fala? Quando aquele impacto de virar mãe no início, que você sente o cansaço, não quer dizer que eu não senti o cansaço, mas isso, assim, de estar você sozinho com o bebê para cuidar, eu acho que só fui adiando isso. Então, quando minha mãe foi embora, né, o problema é que depois de 1 mês eu já estaria no Brasil. Então, foi assim, 1 mês de caos, a gente vivendo no caos, sabe, assim, o Tomás, ele estava começando a acordar menos, porque ele acordava às vezes, tipo, 4, 5 horas da manhã, berrando, e essa hora já não adiantava, era só eu, né, com cólica, alguma coisa que ele tinha, de gases. E aí, mas o bom é que eu sabia que eu ia
ano. Então foi assim, vivendo um ano, um mês, quer dizer, né? Porque minha mãe foi embora dia 30 de outubro, dia 31 de novembro eu estava embarcando pro Brasil. E aí fui pulando com a barriga. Agora, aí quando a gente voltou para cá, acho que foi em janeiro, dia 7 de janeiro de 2019, aí bateu. Aí chegamos no inverno, com uma criança de 6 meses, que eu não sabia como sair na rua. Eu tinha medo de sair com ele, porque é tão frio. Eu tinha roupinha, mas assim, o Diogo trabalhava o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro em casa, e neve para te quero, assim, para todo lado. E eu não sabia como sair quanto mais, porque eu não dava conta de descer o carrinho sozinha, a gente mora no segundo andar, para descer o carrinho pela escada, eu não conseguia descer, como que eu deixava o bebê? Então, assim, e ele começou a acordar, tipo, 8 vezes na noite, e a gente não dormia, e eu quase enlouquecia nessa época. Então, essa fase, acho que foi quando a gente levou o grande tapa na cara para ver o que era a vida de pais, longe da família, sem ter ninguém, assim. Porque, por mais que a gente tenha amigos, né, você tem pessoas que você conversa, mas não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém, até hoje eu não tenho, assim, real, que eu possa falar, eu posso deixar o Tomás aqui um pouquinho para eu fazer alguma coisa. Aí foi quando eu enlouquecidamente comecei a procurar uma creche. Porque aqui, pelo menos uma coisa boa do Quebec, não é todo o Canadá, agora a gente volta para o Quebec, é que a creche ela é subvencionada, então a gente paga um valor muito baixo. Então eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, porque eu tinha licença paternidade de 40 semanas, que eu peguei uma reduzida, e eu falei, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, e preciso de uma creche. E hoje a família está super adaptada. Hoje o Tomás tem quantos anos? Tomás tem 3 agora. 3 anos. Super adaptada. Não sei. Isso foi o grande drama da minha vida, que sempre foi na questão da saúde, né? Da questão da saúde do Tomás, tudo. Mas, assim, ele teve um atraso, ele teve atraso para engatinhar, ele teve atraso. Aí, claro que vai acrescentando os atrasos, então, para engatinhar, ele foi engatinhar com 10 meses, porque eu levei no osteopata. Ainda bem que eu tinha uma amiga aqui que eu conheci, ela falou desse osteopata, eu fui levar no osteopata, que foi quando melhorou, sabe? Assim, que aí ele ensinou umas coisas, daí ele começou a engatinhar, mas daí ele foi engatinhando dos 11 meses até os 19 meses. Então, e sempre assim, não, alguém falava, a médica dele falou, vai na fisioterapia, mas como eu tava no osteopata, eu continuei no osteopata, porque tudo eu tinha que pagar no bolso, né? Tipo assim, é bem pesado, porque eu já pagava o seguro viagem, porque a gente tem que pagar o seguro viagem, e pagava toda a visita porque assim, o seguro viagem não cobre as coisas corriqueiras, né, do dia a dia. Então, eu pagava cada visita que eu ia na pediatra, eu tinha que pagar a pediatra, né? O Tomás nasceu com um problema, tipo assim, foi uma curvatura do pênis, uma coisa assim, e a gente teve que ir no especialista, no urologista, aí no hospital mesmo ela já falou, olha, vai encaminhar aí para o urologista, né, para vocês irem. Aí a gente foi na primeira consulta, eu tinha ligado, porque eu já ligo para saber quanto que é, então eu liguei, ela tinha me falado, que era $300 a consulta, mas eu cheguei lá e me cobrou 100. Porque eu cheguei lá, ele já vai atender você, depois você vem aqui e paga. Eu paguei $100. Aí ele pediu para voltar na segunda consulta. Aí, quando eu voltei na segunda, né, que fez o mesmo processo, eu entrei, fui pagar depois, ela, não, é $300. Eu, é? Por quê? Ela, não, porque eu falei, da outra vez eu paguei 100, ela, não, porque você tem, tipo, seguro-saúde de outra província? Eu, não. Então, é $300. É tipo assim, aqui é tipo, além de você não ter direito à saúde, você ainda paga uma multa. É quase isso, né? Porque se eu tivesse o seguro-saúde de outra província, quer dizer, que não ia pagar para eles, mas só o fato de ser de outra província, eu estivesse aqui, eu ia pagar assim, $100, né? É o valor que vale a consulta, $100. Mas como eu não tenho direito à saúde, eu pago 300. É como uma multa extra por você não ter direito à saúde. Então, tudo é surreal. E ele tinha que fazer uma cirurgia para corrigir isso. O médico falou, eu falei só que assim, ele não tem direito à saúde pública. Ele falou assim, então nem mexe, porque vai custar muito caro. Porque eu tinha que pagar o médico e o hospital. Né? Então ele falou assim, olha, e às vezes você vai tentar, você pede para eles calcular, eles não sabem nem quanto, você vai, cada vez que eu chegava para o atendimento Tomás, eu tenho que dar explicação para falar, não, ele não tem direito, mas ele nasceu aqui? Nasceu. Mas
E a saúde? Não, ele não tem direito à saúde. Eu ficava como uma mãe que não foi ver, não fui checar, é quase isso assim. Mas você já olhou mesmo? Se não tem jeito? Eu falei, já olhei. Eu sofro com isso cada dia da minha vida, vocês É não têm noção. porque ele é filho de pais imigrantes, é por isso que ele não... Não, assim, depende do status. Aqui você tem direito à saúde pública. Eles determinaram que quando os pais têm direito. Agora, quais são os casos que os pais têm direito? Ou o pai ou a mãe tem direito, qualquer um dos dois, aí a criança teria direito à saúde pública, né? No caso, nós, com estudo, com o visto de estudo, não dá direito à saúde pública, e o visto de trabalho aberto. Aí, se você chega aqui, uma família que conseguiu um visto de trabalho fora do Canadá, com uma empresa específica, que vem com visto de trabalho fechado, toda a família tem direito à saúde pública. Essa criança não nasceu aqui. Meu filho nasceu aqui e não tinha direito à saúde pública. E eu, tipo assim, ele nasceu aqui, viveu aqui, os pais dele trabalham aqui, a gente paga imposto quando a gente trabalha. Eles te devolvem o imposto, mas não te deixam pagar por isso. Eles não te dão a opção de você querer a saúde pública. Eles te devolvem o imposto do que você não... que eles recolhem, te devolvem a maioria do imposto que E que o plano recolheu. de saúde aí, e o plano de saúde privado é muito caro. Não existe plano de saúde privado, porque a saúde pública não permite que exista um plano de saúde que faça o que a saúde pública faz. Menina, isso é muito... Você está entendendo? Não é igual aos Estados Unidos, que você pode pagar. Não tem essa opção. Esse é o problema. Não é tipo assim, porque custa caro. Não, nem se custasse caro, não existe. Eles não permitem. Então, só tem seguro viagem. O seguro viagem é para urgência e emergência. Então, quer dizer, se eu precisar no hospital, né, eu paguei o seguro viagem, só para você apresentar um hospital, para você fazer um atendimento de urgência, é $700 a $900. Só para o médico ver seu filho. Entendeu? Então, assim, você paga por conta disso, porque vai que você precisa realmente de uma urgência e ir no hospital, você vai pagar $900 só de cara, fora o que vai acontecer ali, se precisar do exame, você paga o extra do médico, entendeu? Então, assim, é uma situação surreal de você não poder pagar, de eles não darem a opção de você pagar um seguro, não. Então, ou é totalmente particular, ou é pela saúde pública. Isso deve pesar muito, assim, na sua decisão de continuar aí ou não, né? Sim, e agora por um fato a mais, né? Porque quando aconteceu que o meu filho ainda teve atraso de linguagem, então, quando todo atendimento que eu preciso, tipo, no posto, a única coisa que eles davam gratuito é a vacina, né? A vacina, ela é dada gratuita. Mas meu filho começou com um atraso de linguagem, e aí eu comecei a procurar o que eu podia ter, né? E tudo é privado. Então, todo atendimento, às vezes você fica assim, aí você vai lá no postinho, eles estão me dando alguns atendimentos, mas porque é o postinho, porque não é médico. E eu não sei até que ponto que eles podem chegar um dia e falar, olha, a gente não pode atender mais porque você não tem saúde pública, como eu já escutei várias vezes, entende? E aí a gente descobriu, a gente foi para o Brasil, a gente estava aguardando uma avaliação aqui, até no Hospital das Crianças, não sei quanto que isso ia custar, a gente estava esperando, estava lá na fila de espera. Quando chegasse o momento, a gente ia saber quanto que ia ter que pagar, né? Então, mas a gente ficava na fila de espera para ver o que a gente tem de serviço ou não. E a gente foi para o Brasil e aí a gente teve diagnóstico mais com autismo, né? Então, Mas você teve no Brasil esse diagnóstico. sim, foi. Aqui é tudo muito fila de espera, sabe? Assim, é saúde pública, eu diria, talvez, eu não sei dizer assim até que ponto, mas eu acho que consegue ser um pouco melhor que o SUS no Brasil, né? Porque no SUS você fica, mas não é melhor do que o plano de saúde no Brasil. Então, o plano de saúde no Brasil você consegue ter um atendimento, né, melhor do que na saúde pública daqui, com certeza. Então, tem todo esse viés. E agora que a questão do autismo mais ainda me pegou mais, porque eu falava assim, putz, pensa, a gente está tendo alguns atendimentos, mas quando chegar mesmo atendimento intensivo, que a gente ainda está esperando, e quando chegar lá, eles falarem, olha, é tantos. Igual, eu deixei de fechar um diagnóstico para ele de audiologia, porque eu fui para o Hospital das Crianças, aí eles me ligaram para marcar, eu falei, olha, meu filho não tem saúde pública, eu preciso de pagar, eu queria saber quanto é, né, para eu poder dizer se eu vou fazer ou não, porque eu já tinha tido uma prévia de que era um valor, e eu estava pagando mais barato no hospital, eles não me cobraram a parte do médico, eu estava pagando o que eles estavam pedindo. E aí ela me falou, aí ela me ligou no outro dia, olha, a partir de $300, mas eu não sei te dizer até quanto vai. Eu falei, então não vai rolar. Então vamos deixar mais para frente. Entende? E aí foi uma coisa que eu tive que deixar. Então eu não sabia quando chegasse o atendimento, quanto seria. E aí eu sei que estava tendo uma ação coletiva, né, de uma ONG chamada, tipo, eles, tipo os Médicos Sem Fronteiras, eles chamavam Médecins du Monde, e essa ONG estava pegando pesado com o Quebec,
porque é só no Quebec, até onde eu sei, que as pessoas não têm direito à saúde por causa do status. Eu não tô com status legal, não é porque meu status é ilegal, não tem nada a ver com ilegalidade. Eu tô com status legal. É só o meu tipo de visto que, segundo a lei deles, não me dá direito a entrar. E eles me ligaram até quando o Tomás nasceu, porque você pede para informar todos os órgãos, eles ligaram para avisar, olha, você não tem direito, seu filho não vai ter direito. Tá, eu já estava sabendo, mas obrigada por avisar. Né? Então, agora eles conseguiram aprovar a lei que vai mudar isso. Pelo menos as crianças que tiverem no Quebec, não só a criança, né, que nasceu aqui, porque tem outras crianças que, né, que estão aqui também, porque os pais são estudantes como a gente, que não tem direito, e criança é aquela coisa, né, talvez um dia vai vir a ter direito, e às vezes um problema desse tamanhozinho já virou um problema desse tamanho, e vai custar muito mais caro para a saúde pública, então é um pensamento meio viagem, mas eles aprovaram a lei, aprovaram em junho, né, com muito custo aprovar essa lei, e aí é para entrar em vigor até setembro. Eu estou na esperança, assim, eu não sei nem o que vai ser para mim o dia que eu pegar essa carteirinha de saúde do meu filho. Acho que eu vou ter um troço, assim, sei lá, a gente sofreu muito, ainda sofro muito, e eu vivo nesse medo de, pode ser que a algum momento meu filho vai ser negado algum atendimento. E agora eu sei que ele realmente precisa. O atendimento já não é suficiente, perto do que os médicos falaram do Brasil que ele precisava, ele não está tendo nem, tipo, 10% do que ele precisava de estar sendo, mas tem um atendimento que vai chegar, que é intensivo, né, que ele está supostamente inscrito, né, vamos ver como vai ser, mas que nesse momento eu duvido muito que esse tratamento seria dado se ele não tiver saúde pública. E aí eu não sei como seria, né? Então eu tenho que terminar o meu mestrado para eu ter direito de saúde pública. Então aí jogava pressão, tipo, quando você não termina o seu mestrado, seu filho não vai ter tratamento que ele precisa, entendeu? Então, porque depois tem um visto de trabalho pós-diploma, quando você pega o seu visto de trabalho pós-diploma, isso te dá direitos à saúde pública. Então, assim, não tem muito nexo, sabe? Assim, não faz muito sentido, sabe? Não, Tem realmente muito não bem. faz. Mas é o maior drama que eu vivi aqui, eu acho que tudo tem muito a ver com essa questão da saúde também, né? Você já chegou a desistir, pensar em desistir de Daqui, continuar, estar em Canadá? assim, eu só não falei que eu cheguei a desistir porque eu acho, quando eu vejo a vida que eu tinha no Brasil, com a rotina que eu tinha, e que, tipo, você trabalhava muito e não conseguia, sabe, ter um lazer, ter uma vida, não vou falar uma vida digna, mas você não conseguia ter uma vida, assim, tranquila, confortável. Eu não tenho vontade de voltar para aquilo, entende? Porque aqui o que eu consigo é ter mais tempo com o meu filho, por mais que eu não trabalhe muito, com pouco que você tem aqui, pelo menos, você consegue ter uma vida confortável. Você não precisa de ganhar 10 salários mínimos, sabe? Assim, você consegue viver com pouco, entende? Então, eu tenho uma boa estrutura de creches, para isso é importante, que não é uma coisa que tem em todo o Canadá, mas que aqui no Quebec, pelo menos esse lado, me oferece. Tem a ajuda do governo financeira para os filhos, então isso ajuda também muito, sabe? Porque agora isso já é indiferente do status dos pais, vai ter ajuda Gente, não financeira, faz sentido. entendeu? Não dá saúde, mas dá Dão dinheiro. dinheiro para quem eles consideram que não é cidadão, mas não dá saúde. Entendeu? Então, assim, era uma coisa que eles tinham, depois eles reconheceram, que a América reconheceu, que era uma aberração. Apesar que eles não estão brigando pela questão da grávida, né? Porque a grávida não entrou, eles estavam querendo que toda mulher grávida aqui também tivesse direito. Aí eles questionam sobre a questão das pessoas viajarem para ter filho, para ser canadense, blá blá blá. Então tem esses questionamentos ainda, né? Que eles não aceitaram ainda a mulher grávida, mas pelo menos as crianças já vão cobrir, né? Mas era uma aberração, era realmente uma aberração, que eles mesmos reconheceram, só que não mudava, né? Eu reconheço que é uma aberração, mas eu vou continuar na aberração, entende? Então, assim, mas assim, tem essa ajuda do governo, então tudo isso, assim, com a qualidade do tempo que eu posso ter com o Tomás aqui, ainda me faz querer estar aqui, né? Mas com certeza, depois do diagnóstico do autismo, pegou muito quando eu vi, né? Ainda mais agora que no Brasil aprovou a lei que os planos de saúde não podem determinar mais o tempo, porque assim, eles falavam assim, tá, o médico coloca que precisa de fono 3 vezes por semana, o plano de saúde só paga 2. Agora o plano de saúde não pode mais fazer isso, não tem mais direito de determinar, não tem, eles vão ter que pagar 5 vezes por semana, né?
Então, eu sei que no Brasil meu filho teria um melhor atendimento agora, nesse momento da infância. Mas eu não sei, porque eu tenho que pensar que não é uma pessoa que vai viver sempre, não vai ser uma criança sempre, ele vai ter uma vida depois. E essa questão do tempo que eu teria até de acompanhá-lo no Brasil para fazer esses atendimentos, se eu estivesse trabalhando da forma que eu trabalhava, entendeu? Então, aqui eu trabalho 2 vezes por semana, eu tenho tempo, assim, por mais que é bem tenso fazer o mestrado, ser mãe, isso não recomendo. Eu não sei como que eu ainda estou tendo... que eu conheço pessoas daqui, não é só eu. Eu tenho amigas daqui do Quebec, né, que falam a língua, que são mães, que foram estudar, a gente tem associações de pais lá na universidade, tudo, porque é muito difícil ser mãe e estudar. E ter que sustentar uma família, né? Por mais que tenha seu marido, pode, mas você quer contribuir também, então não é tão simples deixar só por conta, né? A gente já está num status muito delicado de imigrante, né? Porque a gente tem vistos que não são nada permanentes, né? Tem vistos temporários, cada vez tem que ficar dando entrada no visto. Ainda bem que o Tomás nasceu aqui, então é uma menos coisa, a gente teria que ficar também tentando ter visto para ele, demandaria ainda mais. Mas eu ainda gosto mais da minha vida, eu ainda acho minha vida mais leve aqui do que antes, mesmo sem ter filho. Então, assim, que mensagem final você deixaria para uma mãe agora que está assistindo você, que talvez esteja no Brasil, agora não tem como por causa dessa pandemia, mas outras mães que estão ao redor do mundo, vivendo com seus filhos e suas angústias, suas dúvidas, suas batalhas, sendo imigrante, que mensagem você daria para elas agora? Bom, difícil. Mas, assim, para começar, eu acho que o desafio de ser mãe, ela é em qualquer lugar. Você tem que medir, porque você vai abrir mão de muita coisa. Abrir mão de ver seu filho crescendo com os avós, de ter os tios, de ter os primos do lado, sabe? Assim, a gente abre mão de muita coisa para tratar, né? Então, é onde a gente tem que medir se realmente vale a pena tudo isso que a gente está abrindo mão, né? E sentir se isso realmente vale a pena. Mas eu acho que a gente dá conta. Eu acho que a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava quando você está sozinho, quando você não tem para onde correr, quando você chega no final do dia, que sua energia foi toda embora e que você ainda tem quase assim, né? Eu digo, é como se um dia fosse começar de novo, né? Que é aquele momento que você tem que passar com a criança, de comer e tudo. E de você ver que, assim, que você tem muito mais energia que você pudesse imaginar. E às vezes nessas situações que a gente está sozinha, que a gente consegue ver isso, né? Como você não tem como delegar a maternidade para ninguém. Então, eu acho que você vive a maternidade, não tirando assim quem tem ajuda, acho que não tem nada a ver, acho que a gente vai viver, né? Cada um vai ter seus desafios, mas acho que a gente abraça assim com todas as forças a maternidade, todos os nossos monstros vêm à tona e a gente vê que, sei lá, a gente acaba tendo mais força, a gente reconhece a força que a gente tem, a gente, né, que a gente tem muito mais que a gente pode imaginar, assim, de força para tocar. Mas realmente é uma escolha grande, eu acho que todo mundo tem o direito de analisar e de ver se aquilo realmente vale a pena, se é por aquilo, eu acho que tem, e até um propósito, né, que acaba virando quase um propósito, você tá em algum lugar, né, para abrir mão de tanta coisa, para eu estar aqui, porque é algo que para mim tem que valer muito a pena, porque é um propósito que eu me pus, né, de vida. E às vezes muita gente faz isso porque acha que é o melhor que pode dar para os filhos, como eu vi muita gente aqui, né, que largou a profissão, que tinham boas profissões no Brasil, né. Eu estava num momento que eu não estava muito feliz no meu trabalho, assim, mas tinha gente que largou profissões boas e vieram, reconstruíram, recomeçaram em coisas assim, que às vezes eles nem estão mais almejando estar lá em cima, né, onde eles estavam, naquelas posições que eles estavam, mudaram totalmente de carreira, sabe, assim. E tão felizes, sabe? Tão felizes porque eles sentem que eles fizeram uma escolha pensando nos filhos. E eu acho que é isso. Eu acho que eu continuo aqui com todos os desafios que eu tenho, por enquanto, como vai ser, a gente nunca sabe. Mas porque eu ainda acho que vai ser o melhor para o Tomás, para mim, para a nossa vida, de poder viver um tempo que eu acho que no Brasil eu não teria para viver com ele. Ótimo, linda entrevista, foi maravilhosa. Muito obrigada mesmo.